ele fica 2 meses. E quando ele volta, e ele não contou para ninguém o que ele estava fazendo. Acho que nem para a esposa dele ele contou. Quando ele volta para Paris, para a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, na reunião mediúnica, ele faz uma pergunta assim: o que vocês pensam da obra que eu estou trabalhando nela? Ele não falou qual era a obra. O que vocês pensam da obra que eu estou trabalhando nela? Aí os espíritos dizem: é nessa hora que eu queria que vocês acompanhassem a leitura, para não ficar muito chato. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que quando a gente lê, não fica muito interessante a palestra, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês o que os espíritos falaram sobre o Evangelho. Vai ser um livro que vai ter muita influência na vida das pessoas. Porque vai ser um livro que coloca as questões mais importantes da religiosidade. E vai ser um livro que vai ser capaz de nos mostrar a nossa vida pessoal, individual, a nossa vida prática, a nossa redenção pessoal, como também vai ser um livro que traz normas para uma vida em sociedade. Então vejam a importância do Evangelho. O Evangelho tem uma parte que cuida de cada um de nós, de como que nós devemos nos portar conosco mesmos. Mas tem uma parte que o Evangelho cuida da nossa conduta em sociedade. Então, fala que o Evangelho será um livro muito importante, porque é um livro que vai destruir dúvidas, vai tirar dúvidas. Gente, vocês não imaginam como que isso é importante. Vocês não imaginam o patrimônio espiritual e religioso que nós temos com o Evangelho. Porque, por exemplo, o abençoado Papa Bento XVI vai a Auschwitz visitar o Museu do Holocausto, onde milhares de judeus foram mortos. E o Papa vai visitar, e quando ele vê aquela barbárie que o nazismo perpetrou contra os judeus, quando ele vê aquela ruindade, ele olha e pergunta: onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? O Papa deixou o mundo estarrecido. Se o Papa não sabia onde que estava Deus, quem que ia saber? Nós espíritas sabemos. Nós espíritas sabemos de onde vem o mal, de onde vem a maldade, de onde que vem o erro. E nós sabemos onde que está Deus. E foi o Frei Beto, um jesuíta extraordinário, é que deu a resposta ao Papa. Papa, o senhor pergunta onde estava Deus. O senhor fala do silêncio de Deus. E quem sabe, naquele momento do Holocausto, Deus estivesse silenciado, perguntando: onde estão os homens que permitiram que isso acontecesse? Essa é a resposta que a doutrina também dá. Quando, lendo o Evangelho acuradamente, lendo o Livro dos Espíritos com atenção, nós vamos descobrir a origem do mal. E vamos descobrir o Deus que nos deu uma lei chamada livre-arbítrio, nos deu liberdade de agir. E é nessa liberdade que a gente enfia os pés pelas mãos e trazemos o mal ao mundo. Temos respostas.
temos respostas. Sabemos de onde que vem o mal e sabemos qual é o papel de Deus em nossas vidas. Em nossas vidas. E isso é extraordinário. Então a gente vai descobrir que Kardec precisou de todo este recolhimento para organizar o Livro dos Espíritos. O projeto que ele entrega parte enorme da sua vida. Então, ele pergunta aos espíritos o que eles achavam do trabalho. Eu expliquei sobre isso para vocês. Não precisamos de ler tudo isso aí, mas eu quero chamar a atenção para o final. Olha aqui. Já de há muito, os teus amigos de além-túmulo aperfeiçoam a revelação. Lança, pois, a semente que te confiamos. Agora, o que eu quero? Porque é tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Tem gente por aí que eu respeito profundamente, falando da data limite e falando que está na hora da Terra mudar de categoria e passar para uma comunidade estelar superior a que ela se encontra, e nesta comunidade nova ela vai ter condições de entrar em contato com outros orbes. Isso não é revelação de agora. Isso está lá desde 1864. Olha aqui. É tempo da Terra começar a gravidar na ordem das esferas irradiantes, quer dizer, nas esferas mais elevadas. Está aí, desde essa época se falava disso. Então, não temos novidade nenhuma para descobrir isso aí. Kardec, então, quando ele descobre qual era o motivo, ele é praticamente adulado aí pelo Espírito São Luís. São Luís fala para Kardec, ao te escolherem, peraí gente, passei sem querer. Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tens fé em nós. E sei que a tua fé é a que transporta montanhas e faz caminhar sobre as águas. Coragem para que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre, o Mestre de todos nós, que te protege de modo tão particular. Olha que coisa impressionante. Este aqui é uma das falas mais lindas sobre Allan Kardec. Ele era um espírito elevado. Ele era um espírito de uma fé extraordinária. E Kardec, então, apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí surge o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós já estamos agora caminhando para os 20 minutos finais. E nesses 20 minutos finais, eu vou mostrar agora a estrutura. Como que o Evangelho foi estruturado. Só para vocês verem como que eu preparei com todo carinho este tema para trazer aqui hoje, olha o que nós conseguimos levantar. O que tem no Evangelho segundo o Espiritismo? 73 versículos do Evangelho de Mateus, 30 do Evangelho de Lucas, 18 do Evangelho de Marcos, 8 do Evangelho de João, 21 versículos de Atos dos Apóstolos,
8 citações da primeira carta de Paulo aos Coríntios, depois mais 4 citações de outras cartas de Paulo, e do Antigo Testamento ele pegou 12 citações, entre elas Êxodos, onde ele retira os 10 mandamentos, depois ele pega uma fala de Jó, Isaías e Jeremias. É isso que Kardec garimpou do Novo Testamento para estruturar os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E esses capítulos, eles não foram agrupados pela ordem que aconteceu, não. Começando, Jesus começa recebendo o batismo, depois Jesus vai, o primeiro milagre, umas bodas, uma festa de casamento que ele vai com a mãe dele, depois ele passa reunindo tal, não. Ele não pega essa ordem cronológica. Em vez da ordem cronológica, Kardec fala que ele se ateve não a uma ordem cronológica, que não tinha vantagem nenhuma para o caso, mas ele foi agrupando e classificando metodicamente as máximas, os versículos bíblicos, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. O que é isso? Primeiro ele ensina que devemos amar uns aos outros. Depois que você aprende que vai amar uns aos outros, então ele ensina o mais difícil: amar o inimigo. Primeiro ele ensina o que é caridade, que devemos praticar a caridade. Depois ele ensina como que essa caridade deve ser praticada, quer dizer, sem não saber o que fala o outro. Então, como é que estão aí organizado o Evangelho que eu estou apresentando a vocês? E eu gostaria que levantasse o braço neste momento quem tem em casa o Evangelho segundo o Espiritismo. Ótimo, muito bom, muito bom. É um livro maravilhoso. A gente tem o hábito de abrir ao acaso, não é verdade? A gente abre ao acaso e ali naquele momento a gente encontra a resposta que a gente precisa. A gente abre ao acaso e encontra a resposta para aquele momento, para aquela dificuldade. É um hábito muito bom. Mas para estudo, o livro Evangelho segundo o Espiritismo deve ser estudado na sequência. Sabe por quê? Os primeiros 4 capítulos são a base do ensino de Jesus. Nos primeiros 4 capítulos, quem não compreender isso, não vim destruir a lei. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem não compreendeu o que Jesus trouxe sobre esta base, vai ficar mais difícil compreender o resto do Evangelho. Então, essa estrutura que eu estou apresentando aqui, não é uma estrutura que eu criei, não. É uma estrutura que eu pesquisei de vários estudiosos da doutrina espírita, vários estudiosos da Bíblia. Então, o entendimento destes primeiros capítulos é que vão ajudar a gente a compreender os capítulos seguintes. É preciso de primeiro conhecer essa base. Sem essa base, fica muito difícil a gente saber o que Jesus veio dizer. Porque muitas das vezes parece que Jesus está falando contra o amor, se a gente não compreender direitinho. Então, depois de estudada essa base, o que Kardec fez? Ele volta lá na pergunta 170, que se torna um espírito depois de sua última encarnação. A gente vem para a Terra um monte de vezes, para a gente ir aprendendo a amar, até a gente atingir a perfeição que nos aguarda. A perfeição que aguarda a espécie humana. Um dia todos nós seremos anjos. A Elizabeth Lacerda já deve ter cantado isso aqui um monte de vezes. Um dia todos nós seremos anjos.
Então, o que a gente vira quando a gente vira anjo? A gente vira um espírito bem-aventurado. Aí Kardec fala, peraí, o que é então que a gente vai ter que estudar aqui? Ele separa o capítulo de 5 a 10, mostrando o caminho da nossa redenção individual. Então vejam, do 5 ao 10, esse capítulo 5, gente, é o maior capítulo do Evangelho. Ele que fala, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis sofrendo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Então este capítulo ele está no meio do Evangelho e ele é o maior capítulo. Então todas as vezes que a pessoa abre ao acaso, normalmente cai neste capítulo das aflições. Então depois ele estuda o Cristo Consolador, depois ele fala sobre os pobres de espírito, depois ele fala como que nós devemos ser bem-aventurados na medida que a gente tiver o coração puro. Depois ele fala da importância da paz no mundo, revelando aí como age uma pessoa que é branda e pacífica, e depois ele mostra o que é realmente ser misericordioso. Então, dentro dessa redenção das bem-aventuranças, quem quiser ser feliz, o caminho é esse. Quem quiser ser um bem-aventurado, Jesus fala, bem-aventurado que tem puro coração. Então, quem quiser ser feliz, tem que ter o coração puro. Aí, depois disso, Kardec fala, é muito difícil se tornar perfeito. É muito difícil ser bem-aventurado. Então, ele apresenta os capítulos do 11 ao 17, nos mostrando os exercícios diários que a gente deve fazer para adquirir a bem-aventurança. Aí ele ensina a amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente aprende a amar o próximo como a si mesmo, ele ensina que devemos amar o inimigo. Depois ele ensina que a gente deve ser caridoso, mas que a mão esquerda não deve saber o que faz a direita. Depois ele nos ensina que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque ninguém consegue amar a Deus Pai se não conseguir amar o Pai da terra. Não foi educado para amar o Pai da terra. Ele ensina como que deve honrar. Depois ele fala que a caridade é o nosso único caminho de salvação. E não a caridade que você enfia a mão no bolso e dá alguma coisa para alguém. A caridade entendida como o amor em ação, em todos os aspectos. Depois ele diz que não tem condição de você ser feliz se você quer servir a Deus e quer servir ao dinheiro, ao poder material, à vida material. Não tem condição. E depois ele fala que sede perfeitos é uma lei. E é interessante a gente parar para pensar nisso. Sede perfeitos. Se Jesus disse sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, essa é uma lei, é porque nós temos condições de sermos perfeitos. Se nós não fôssemos perfectíveis, Jesus não mandaria que a gente fosse perfeito. Se Jesus mandou, se Jesus trouxe essa lei, é porque é possível. Então, voltando àquela questão de Kardec organizar o Evangelho e ser um livro que vai nortear a nossa vida em comunidade também, ele então vai falar que as máximas são necessárias para a vida das nações, trazem instruções excelentes, e que Kardec fez muito bem em pegar para o Evangelho as questões da mais alta moral, do ponto de vista dos interesses. Olha isso aqui. Olha isso aqui que está falando. A previsão, quando a Terra passar do mundo de provas e expiações, quando a gente conseguir construir o amor neste planeta, nós só vamos conseguir fazer isso
quando o Evangelho de Jesus virá artigo da Constituição. Quando for lei dos homens também. Respeitar o outro, ajudar o outro, compreender o outro, não querer para o outro o que você não quer para você. Isso tinha que ser lei punida, com prisão, se não fosse cumprida. Respeitar o outro, ajudar o outro, isso vai ser lei. Já é lei de Deus, mas nós estamos esquecidos dela. Então ela vai ter que ser lei dos homens e cobradas de nós. Então depois que trouxe as leis da redenção individual, ele traz os capítulos que nos ensinam a viver em sociedade. Muitos chamados e poucos escolhidos, a fé que transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus juntou, estranha moral, não ponhais a candeias debaixo do alqueire, busquem e achareis, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeis. Então aí está como que a gente deve viver em sociedade. E finalizando o Evangelho, ele traz 2 capítulos extraordinários, que é nos ensinando a rezar e nos dando uma coletânea de preces. Aí então está o Evangelho segundo o Espiritismo, que está na nossa mão. E é muito engraçado. Vejam as dificuldades que o mundo enfrenta hoje. Deixa passar aí pela cabeça de vocês o caos que se tornou a saúde no Brasil. Deixa passar na cabeça de vocês crianças sem um berço dentro de um hospital, gestantes sem um lugar para ter um filho, pessoas morrendo na porta dos hospitais esperando atendimento, pessoas esperando órgãos para serem operadas, medicamentos caros, dinheiro do medicamento desviado. Pensem o caos que se tornou a saúde. Pensa numa nação que não cuida da saúde dos brasileiros. Agora pensem no caos que se tornou a educação, onde o presidente da República, muito bem intencionado, escolhe um ministro da educação, e esse ministro vai para a rede, vai para a televisão, vai para a imprensa do Brasil todo dizer que a faculdade não foi feita para todos, que tem gente que realmente não tem cabeça nem condição para chegar na faculdade. Um ministro da educação decretando a sorte de milhares de jovens pobres. A faculdade não foi feita para eles. Isso disse o ministro da educação. Ele caiu. Trocaram o ministro da educação. Quem viu isso? Trouxeram um que a gente não sabe se ele vai fazer melhor. Então, quando nós observamos as estradas que passam as crianças para ir para a escola, mato, enchente, escolas destruídas. Quando nós observamos que nós não temos coragem de ir à rua às 9 horas da noite carregando a bolsa com o celular para comprar um remédio, que a gente tem medo de sair de casa, quando a gente pensa na segurança pública. Então tá bom, vou parar de falar de problemas do Brasil, mas na cabeça de vocês estão os problemas aí, não estão? Agora imaginem os mais sábios do Brasil, os cientistas mais interessantes,
cientistas, os astrofísicos, os quânticos, os antropólogos da primeira linha, os sociólogos, os filósofos, os psicólogos, os professores mais inteligentes. Imaginaram? Imagina uma reunião dessas pessoas para resolverem, para encontrarem solução para os problemas do Brasil. Não estou falando do mundo, estou falando do Brasil. Imaginaram a reunião? Imaginaram uma reunião assim, com todos os sábios do Brasil, com todos os economistas, para resolver a situação do Brasil? Aí, no meio dessas inteligências, uma voz se levanta. Uma voz se levanta e diz: a solução de todos os problemas do Brasil está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginaram a perplexidade dos cientistas, dos doutores? Imaginaram a cara que esses doutores iam olhar para esse cidadão, para essa voz que se levantou? Por que é assim? Porque Jesus é algo para os domingos de manhã, dentro de um templo religioso. E lá a gente deve deixá-lo e viver a nossa vida lá fora. Sendo que Jesus trouxe a norma de conduta para toda a humanidade. Jesus trouxe a solução para todos os problemas. O nosso erro foi fechá-lo dentro dos templos religiosos. O nosso erro foi achar que religião é algo para a gente ter no domingo de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou dentro do templo. Então, meus queridos, a moral do Cristo não é apenas um discurso religioso para dentro da igreja. A moral do Cristo é para resolver todas as questões. Por exemplo, os relacionamentos humanos estão tão adoecidos que o Brasil é campeão de venda de antidepressivo. As famílias estão adoecidas, os jovens estão se matando, as doenças psiquiátricas, todo mundo agora conhece, bipolar, TDA e não sei mais o que, porque nós estamos todos adoecidos. E nessa hora em que as sombras da transição aparecem envolver todos os setores da nossa comunidade, nessa hora que nós estamos com os nossos espíritos desnorteados neste país, que a gente não sabe qual é a solução, é nessa hora que o Evangelho tem que entrar. Porque as soluções antigas que os estudiosos trouxeram, que os cientistas trouxeram, que os pesquisadores trazem, não vão ser suficientes mais. Não funcionam mais. Os instrumentos de corrigenda não funcionam mais. Para tirar o mundo, para tirar o Brasil do abismo em que ele se mergulhou, só o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe como que isso vai acontecer, minha gente? Vai acontecer na medida que o Evangelho sair da nossa gaveta e ir para as nossas mãos. E depois sair das nossas mãos e ir para os nossos pensamentos, e ir para as nossas pernas, e nos orientar a caminhada. E a gente vai conseguir, sim, implantar o reino de Deus
Deus primeiro dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. E não ter vergonha de seguir Jesus. É naquele momento da nossa vida, está passando da hora da gente parar e se perguntar: o que eu posso fazer para que a vida seja melhor? E quando eu olhar a enchente derrubando escolas, lama invadindo hospitais, eu vou lembrar que aquele papelzinho de chicletes que eu joguei no chão fez a diferença para entupir os bueiros e a água pluvial da chuva não ter escoando. É eu procurar saber a minha parte, o que eu posso fazer. E é reconhecendo o Evangelho como solução que nós vamos deixar que a nossa luz brilhe. Nós temos luz para brilhar. Se não tivéssemos, Jesus não tinha mandado a gente brilhar a luz da gente. Ele falou: brilhe vossa luz. Então está na hora. Está na hora de cada um de nós debruçar sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e descobrir lá a novidade. A novidade da solução. Que não é nova, é velha pra caramba, tem 2000 anos, mas não foi praticada. Pôr o Evangelho no nosso coração é aquela hora que a gente vai deixar que a luz do Cristo clareie os nossos caminhos. É deixar que Jesus seja realmente o roteiro. Ele trouxe a sua palavra que refletia as leis de Deus aos homens de boa vontade e plantou em cada coração o grão do amor. E o nosso desânimo, o nosso interesse materialista, a nossa incredulidade fez com que a semente que Jesus trouxe ficasse sem nascer, sem germinar. E ele então nos lembra: se você me ama, guarda os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A doutrina espírita é um dos Consoladores enviados por Jesus. Por que eu falo humildemente um dos Consoladores? Porque não é o único Consolador enviado por Jesus, haja vista a maravilha do trabalho que está sendo executado pelo atual Papa Francisco, uma mente brilhante a serviço do Cristo. Eu me lembro quando o Papa Francisco veio ao Brasil, um trabalhador de uma da periferia do Rio, um pedreiro, só tinha um dente na boca. E ele abre um sorriso de felicidade ao ver o Papa aqui. E fala assim: esse Papa não escolheu um nome, ele escolheu um estilo de vida. Esse pedreiro que não tinha só tinha um dente, foi capaz de ter a sensibilidade de perceber que ali estava um enviado de Jesus. E ele fala: escolheu um estilo de vida. Qual era o estilo? Estilo franciscano. O Papa escolhe o nome de Francisco porque ele estava escolhendo a bandeira de Francisco de Assis, que no ano de 1200 foi capaz de reviver o Evangelho de Jesus em toda a sua exuberância. Foi capaz de nos mostrar que é possível viver o Evangelho de Jesus.
Depois, muitos outros missionários vieram à Terra para nos mostrar que é possível vivenciar o Evangelho de Jesus de capa a capa. Tivemos Chico Xavier, um desses missionários, que em todos os momentos da sua vida, ele agiu, amou, pensou, idealizou, sonhou, sofreu como um verdadeiro homem de bem, como um verdadeiro homem de caráter. E Deus não deu a essas pessoas maior capacidade de inteligência e de amar do que a nós. O que um homem é capaz de fazer, todos os outros somos. Então todos nós somos capazes de aprender a amar como Jesus amou. Todos nós somos capazes de desenvolver a inteligência de todos os intelectuais da Terra. Então só está faltando, meus queridos, nós pegarmos o Evangelho, abrirmos o Evangelho e falar: vou fazer isso aqui desse jeito. Que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigada, gente.